Ciências para o segundo ano do ensino fundamental, com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, iremos responder as páginas 112 a 113, com a atividade para finalizar o estudo do capítulo 10. Então, aqui na página 112 e 113, a gente vai responder essas 5 questões referente ao capítulo 10, cultivar e proteger as plantas. Nesse capítulo, a gente estudou sobre as plantas espontâneas, plantas cultivadas. Vocês lembram o que são cada uma delas? As plantas espontâneas são aquelas que nascem naturalmente, né? A serviço da natureza. Então, elas nascem e não precisa que o homem esteja aguando elas, ajeitando o solo para que elas estejam bem, né? A própria natureza cuida delas. E nós vimos também as plantas cultivadas, que são aquelas em que o homem planta, são aquelas que o homem joga água, joga adubo, né? Nós também falamos sobre as plantas nativas ameaçadas de extinção, como o MOG no pau-brasil, né? E estudamos sobre essa ampla variedade de plantas. E dessa forma a gente vai responder aqui essas 5 questões, tá bom, gente? Questão de número 1. Paulo viu várias orquídeas na mata de um parque que ele visitou. Ele pensou em levar algumas para casa e presentear sua mãe. O que você diria a ele? Será que é legal o Paulo tirar essas orquídeas e levar para a mãe dele? Ou é melhor ele apenas admirar e deixar essas orquídeas aí no lugar? Então, você pode responder aqui no seu livro. Questão 2. Leia o texto a seguir. A araucária, também chamada de pinheiro do Paraná, é a árvore símbolo do estado do Paraná. Sua madeira é muito usada para a fabricação de móveis e papel. A extração para o uso da madeira colocou a araucária na lista das espécies ameaçadas de extinção. Letra A. Quais são os usos da araucária citados no texto? Então, para que essa árvore é utilizada? Está dizendo aqui no texto. Letra B. Converse com os colegas. Atualmente, existe pouco da área original das araucárias? O que vocês acham que pode ser feito para reverter essa situação? Então, aqui está dizendo, né, que colocou a extração dessa espécie, né, colocou as araucárias em extinção. Então, o que vocês acham que pode ser feito para reverter essa situação e para que essa árvore não fique em extinção? Aí vocês podem escrever aqui mesmo no livro. Questão 3. Observe as ilustrações a seguir. Marque com um X as plantas que fornecem alimento aos seres humanos. Então, vamos lá. Qual dessas 3 plantas fornecem alimento aos seres humanos? Feijoeiro, milho e eucalipto. Aí você vai marcar um X nas plantas que fornecem alimento. Questão 4. Crie um manual de instruções para montar uma horta. Faça um desenho para cada frase a seguir. Então, aqui, ó, você vai criar um desenho para a frase. Prepare o solo para o cultivo. No segundo quadrinho, plante as sementes. Terceiro quadrinho, regue as plantas e observe o desenvolvimento delas. Então, você vai usar a criatividade para fazer aí um desenho para cada fase do cultivo de uma horta. Questão 5. Observe a foto da árvore do cacau e do fruto dela no detalhe. Então, aqui nós temos a árvore do cacau e aqui ao lado nós temos o seu fruto. No interior do fruto do cacau estão as sementes envolvidas pela polpa. Aqui é um cacaueiro em Linhares, no Espírito Santo, e essa foto foi tirada em 2016. Agora leia as frases a seguir. Descubra qual parte do cacau é usada na fabricação de cada alimento. Vocês sabiam que o cacau é a planta, né, que faz com que a gente tenha deliciosos chocolates, tá? O chocolate vem aí do cacau.
A parte da planta que protege as sementes é usada para fazer sucos e geleias. Qual que é a parte da planta que protege as sementes que é usada para fazer sucos e geleias? A parte da planta que pode dar origem a uma nova planta e é usada na fabricação de chocolate. E aí, vocês sabem? Qual que é a parte que a gente produz o suco e as geleias? É a polpa. E a parte da planta que a gente usa para produzir o chocolate é a semente, tá bom, gente? Então, para produzir os sucos e as geleias, a gente usa a polpa, né? A polpa aqui, o fruto. E para a fabricação de chocolates, a gente usa a semente do cacau. Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor. Um abraço e até nossa próxima aula.